O tema geral do vídeo é linguística, mas o tema específico, ou seja, a playlist do vídeo de hoje, é sobre sociolinguística. O livro-texto que eu escolhi para criar essa playlist de introdução à sociolinguística é este aqui. O link dele está na descrição, caso você tenha interesse. Uma coletânea muito boa, são 3 volumes, na verdade, e esse aqui é o primeiro. E aqui tem tem um capítulo, na verdade acho que tem 2. São 2 capítulos sobre sociolinguística, a parte 1 e a parte 2. Bom, continuando então o vídeo anterior, na verdade esses últimos vídeos têm sido sobre uma espécie de quadro síntese dos principais autores que contribuíram para o estudo de sociolinguística. Então eu já gravei não só de sociolinguística, mas de linguística como um todo, mas a ideia é trazer a evolução disso até que chegue nos principais autores de sociolinguística propriamente dito, que provavelmente eu já trarei nos próximos vídeos, já que hoje vou tratar sobre o último autor que eu tenho aqui num quadro síntese, porque eu já fiz essa disciplina em 2022, então lá a gente teve uma breve introdução sobre eles. Então eu já trouxe aqui sobre o Saussure, tem um vídeo aqui no canal, dá uma olhada. Também já trouxe sobre o Millet, lembrando que Saussure de 1916, Millet 1930, Bakhtin também na década de 30, Jacobson década de 60, e o último vídeo que foi o Cohen, Marcel Cohen, também da década de 60, 1956. E hoje o assunto específico é sobre o Benveniste. Não sei se é assim que se pronuncia o nome dele, o sobrenome, né? Mas ele é um linguista francês, Émile Benveniste. E qual que é a concepção de linguagem? Qual que é a ideia sobre língua que ele tem? Dá uma olhada no quadro. Pela língua que o indivíduo e sociedade se determinam, ou seja, dentro da e pela língua que o indivíduo e sociedade se determinam mutuamente. Então, há uma relação mútua entre indivíduo, a língua, né, que o indivíduo e sociedade eles se determinam mutuamente, já que ambos só ganham existência pela língua. É pelo exercício da linguagem e o uso da língua que o homem constrói sua relação com o meio e o semelhante. Língua, para Benveniste, língua como instrumento de comunicação. Então, é um instrumento de comunicação, sendo o vocabulário um elemento essencial, a construção de vocabulário. E qual que é a forma como Benveniste percebe o fenômeno linguístico? De uma abordagem de natureza social e cultural do fenômeno linguístico. Então, esse é o quadro síntese. Mas o que é que o texto, o link desse livro que está na descrição, né, como eu já mencionei, então o que é que diz aqui de maneira introdutória? Ele é um linguista francês. Alguns rápidos comentários sobre ele é o que diz o livro. Linguista francês cuja reflexão marcou profundamente a linguística francesa contemporânea em geral, e particularmente o campo da análise do discurso. A análise do discurso é um dos campos estudados em linguística, que inclusive é uma disciplina aqui de letras que eu acho que é do 6º período, algo assim, não lembro agora. Mas eu ainda vou ter essa disciplina. Exporemos aqui apenas alguns comentários que tematizam a questão das relações entre linguagem e sociedade. Para Benveniste, de 1963, é dentro da e pela língua que o indivíduo e sociedade se determinam mutuamente. Então, é dentro da e pela língua que o indivíduo e sociedade se determinam mutuamente. Dado que ambos só ganham existência pela língua. É que a língua é a manifestação concreta da faculdade humana da linguagem, isto é, da faculdade humana de simbolizar. Então, a faculdade humana da linguagem é o mesmo ato de simbolizar. Sendo assim, é pelo exercício da linguagem, pela utilização da língua, que o homem constrói sua relação com a natureza e com os outros homens. Em outros termos, a linguagem sempre se realiza dentro de uma língua, de uma estrutura linguística definida e particular, inseparável de uma sociedade definida e particular. Logo, língua e sociedade não podem ser concebidas uma sem a outra. Então, língua e sociedade são interrelacionadas e não podem ser separadas. Uma precisa da outra para existir. Particularmente em Estrutura da Língua e Estrutura da Sociedade, que é um livro dele de 1968, discute a questão que nos interessa aqui. Segundo ele, a ideia de procurar entre essas duas entidades relações unívocas que fariam corresponder tal estrutura social a tal estrutura linguística parece trair uma visão muito simplista das coisas.
Isto porque sociedade linguista e língua são grandezas de ordem distinta, ou melhor, têm organizações estruturais diversas. Assim é que a língua se organiza em unidades distintas, que são em número finito combináveis e hierarquizadas, o que não se observa na organização social. Mas, segundo Benveniste, algumas propriedades aproximam língua e sociedade. São realidades inconscientes, representam a natureza, são sempre herdadas e não podem ser abolidas pela vontade dos homens. Há, no entanto, uma dimensão privativa da língua, que a coloca num plano especial, seu poder coercitivo que transforma um agregado de indivíduos em uma comunidade, criando a possibilidade da produção e da substância coletiva. Então é a língua que cria essa substância, essa possibilidade, né, a subsistência coletiva. Para Benveniste, a questão da relação entre língua e sociedade se resolve pela consideração da língua como instrumento de análise da sociedade. Então a língua, para Benveniste, é um instrumento de análise da sociedade. Ele afirma que a língua contém a sociedade e por isso é o interpretante da sociedade. Esse papel de interpretante é garantido pelo fato de que a língua é o instrumento de comunicação que é e deve ser comum a todos os membros da sociedade, possibilitando assim, abre aspas, produção indefinida de mensagens em variedades ilimitadas. Mas, exatamente, a língua é necessariamente um instrumento próprio para descrever, para conceitualizar, para interpretar tanto a natureza quanto a experiência, Além disso, a língua dá forma à sociedade ao exibir o semantismo social, que consiste principalmente de designações de fatos de vocabulário. Particularmente, o vocabulário se apresenta como uma fonte importante para os estudiosos da sociedade e da cultura, pois retém informações sobre as formas e as fases da organização social, sobre os regimes políticos. Essa linha de reflexão é exemplarmente representada na obra de Benveniste. Aqui ele cita um livro, da década de 70, Vocabulário das Instituições Indo-Europeias. Finalmente, cabe ressaltar em uma outra consideração relevante de Benveniste. Para ele, ou seja, para Benveniste, a língua permite que o homem se situe na natureza e na sociedade. O homem se situa necessariamente em uma classe, seja uma classe de autoridade ou uma classe de produção. Em consequência, a língua, sendo uma prática humana, revela o uso particular ou que grupos ou classes de homens fazem dela, e as diferenciações que daí resultam no interior de uma língua comum. Vemos assim que Benveniste articula a questão da relação língua e sociedade no plano geral da construção do humano, e particularmente no plano das relações concretas e contingentes estabelecidas na vida social. Deixa eu ver se vale a pena passar esse parágrafo aqui. Eu vou repetir esse último texto que eu acabei de mencionar. Assim que Benveniste articula a questão da relação da língua e sociedade no plano geral da construção do humano, e particularmente no plano das relações concretas e contingentes estabelecidas na vida social. Bom, então, de modo geral, esse texto ele realmente deixa bem claro que, para Benveniste, sociedade e língua são coisas, ou são conceitos, ou são práticas e existências que são inseparáveis. Elas simplesmente não podem ser separadas, serem discutidas sem que se leve em consideração uma a outra. O esboço feito até aqui pode ser reduzido em uma afirmação muito simples. A questão da relação é óbvia, como eu já mencionei, e complexa ao mesmo tempo. Então, existe essa relação entre língua e sociedade, ela é óbvia, mas também complexa. Sabemos que é inegável, mas também que a passagem do social ao linguístico e do linguístico ao social e social ao linguístico não é feita com tranquilidade. Não há consenso sobre o modo de tratar e de explicitar a questão da relação entre linguagem e sociedade. O fato é que o lugar reservado a essa consideração constitui um dos grandes divisores de águas, no campo da reflexão da linguística contemporânea. Na verdade, esse último parágrafo então foi uma espécie de apanhado, resumo geral sobre essa questão, da discussão que existe entre língua e sociedade, que é o campo de estudos, da sociolinguística. E é exatamente sobre isso que eu falarei no próximo vídeo, que é a fixação de um campo de estudos, a sociolinguística, e como que isso aconteceu, e em que época aconteceu, em que lugar aconteceu também, e quem esteve envolvido nisso, porque até aqui, apenas apresentei os principais autores que contribuíram para que houvesse ou que viesse a existir um campo de estudos como a sociolinguística. Então eu fico por aqui, assiste esse último vídeo em que eu tratei sobre o Marcel Cohen, que foi também um desses teóricos linguistas muito importante,
e também dá uma olhada na playlist geral de linguística ou da playlist de sociolinguística. Eu fico por aqui, até o próximo vídeo, terça-feira que vem.